Bom, boa tarde a todos. Vamos realizar a reunião de número 154 do CONTIC. Eu começo anunciando a saída e agradecendo a todas as contribuições do servidor Edson Kitaka, que era membro suplente da área da saúde, e desejo a ele boa sorte aí no seu novo cargo na Unicamp. Na próxima reunião, eu irei anunciar quem irá substituí-lo. Tá? Então, agora eu passo para as justificativas de ausências. Nós tivemos várias por conflito de agenda. Dos titulares, o professor Sandro Rigo, a senhora Rosângela, a senhora Janaína. Dos suplentes, o professor Bittencourt, o professor Benilton e a senhora Daniela. Então, a Fabiana, se quiser confirmar os suplentes votantes, por favor. Todos os que estão presentes, que são suplentes, podem votar. Tá? Que ou para cumprir o quórum, ou para substituir alguém ausente. Mesmo aquele que tenha o seu par, tá? No caso, os que têm o par, porque um pode substituir o outro. Entendi. Então, tá ótimo, agradeço então a participação aí dos suplentes também, e nós podemos passar, deixa eu pegar a pauta aqui, caminhar. Nós podemos passar então para a aprovação da ata da reunião anterior. Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, gostaria de fazer alguma manifestação. Na ausência de manifestações, eu vou colocar a ata em votação. Só quem for contrário ou quiser se abster, que precisa se manifestar. Tá ótimo. Acho que podemos encerrar a votação da ata. E já passar para os próximos itens. Então, o primeiro item da ordem do dia é uma nova parceria com a empresa Vericode. A gente já tem uma parceria com a Vericode na área de modernização de desenvolvimento de software, mas esse aqui é uma nova proposta na linha de gerenciamento financeiro voltado para as nuvens, né, tanto públicas quanto privadas. Então, eu também gostaria de saber se alguém gostaria de algum esclarecimento com relação a essa parceria. Breno, por favor. Eu fiquei curioso, porque como a gente ainda não tem uma definição sobre nuvens públicas, qual que é a ideia dessa parceria? Não sei se a Priscila quer comentar. Oi, pessoal, boa tarde. Então, essa parceria, ela resultou de um trabalho que a gente está desenvolvendo no CCUX TIC, de levantamento de custos, para a gente conseguir entender o quanto, fazer uma comparação entre nuvem interna, nuvem externa, né, em termos de dados gerenciais aí de recurso financeiro. E aí a gente teve a oportunidade de ter contato com essa empresa, ela trabalha com esse FinOps, né, esse conceito novo de gestão mesmo de recurso financeiro baseado em utilização de recurso computacional, e topou fazer essa parceria e nos ajudar nesse trabalho. Tem uma outra empresa que fez uma parceria com a gente também, que até já passou na reunião do CONTIC, já foi aprovada. A outra empresa é mais uma parceria no sentido de nos auxiliar com o financeiro, com inteligência financeira. Ela atua nessa área, mais voltada a custos, mesmo precificação, e não a área de tecnologia, né? E já a Vericode atuaria na parte do recurso computacional em si. Então, a gente pensou em juntar as duas empresas, uma com a parte mais do custo em si, generalizadamente falando, né? E uma que tem essa especialização mais na área de recurso computacional. E juntar essas duas coisas e tentar fazer esse trabalho de entender o custo de uma nuvem dentro da Unicamp para poder comparar com
os valores de fora. Perfeito, obrigado. Obrigada, Priscila. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário sobre esse tema? Então, coloco esse tema em votação e, novamente, apenas contrários e abstenções precisam se manifestar. Opa. Desculpa. Acredito que podemos encerrar a votação desse item. Aí temos os próximos dois itens, né? O 3.2 e o 3.3 são relatórios, né? De prestação de contas aí para a FAPESP. Nós temos o 3.2 sendo um relatório final do processo 2020 e o item 3.3 sendo um relatório parcial, né? Do processo 2021. Nós encaminhamos por e-mail para os membros um detalhamento maior dos custos, né? Do que aconteceu, e mais uma pequena correção aí de um dos valores que estava incorreto. Gostaria de saber se alguém gostaria de algum esclarecimento acerca de qualquer um desses relatórios. Nesse caso, eu vou colocar os dois itens em bloco, tá, por serem relacionados, para votação. Manifestações de pessoas contrárias ou abstenções. Podemos encerrar a votação também. Com isso, nós vencemos a pauta bem rapidamente. Já podemos passar para o expediente. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Darrabi, se ele tiver algum informe referente a CITIC. É o microfone, acho que está... Eu queria falar algumas coisas para a comunidade aí. Estou devendo alguns comunicados. Eu vou pela ordem aqui que eu coloquei. Primeiro, o PAT-PPI, que é o Programa de Investimentos aí da área de TI, que a gente vai ter a primeira grande aprovação mesmo nesta reunião, quer dizer, se tudo correr bem, né? Nessa reunião da COP do dia 27, em que nós vamos aprovar os grandes projetos, os projetos institucionais, backbone, nuvem, tudo que são propostas da CITIC mesmo para a comunidade, né? Não são... Tem algumas coisas que são do CCUEC para a comunidade, tem coisas do CCUEC para dentro do CCUEC, que foi solicitado, e tem coisas do CCUEC e CITIC que são para fora, são para toda a universidade, são, em geral, formuladas pelo CCUEC ou por alguém da CITIC, e esse vai ser o grande lote de aprovações, o primeiro. O segundo, para o mês de maio, nós estamos deixando os desktops, todos esses itens que são muito grandes, são grandes em recursos, mas eles são sobre itens, sobre milhares de itens, milhares de desktops, milhares, enfim, né, não são grandes objetos, né, ou backbone, ou enfim. Então, esses nós estamos deixando um pouquinho para mais tarde, porque nós estamos tendo que trabalhar no preço deles. Como a gente está analisando uma possibilidade de fazer locação desses equipamentos, nós precisamos de um pouco mais de tempo para justificar isso para a COP. Por enquanto, desculpa. Por enquanto, o preço de locação ainda está competitivo, assim, próximo, não, mas
nós estamos vendo a possibilidade, talvez, de, enfim, fazer uma parte locação, uma parte compra, então isso demora um pouquinho mais de tempo do que, por exemplo, coisas como o Backbone, que você sabe exatamente, enfim, os componentes, o que você tem que comprar e tal, isso já está pacificado, né? Então, isso daí é um comunicado, né, sobre o PAT PPI. Alguém tem alguma questão sobre isso? Gostaria de perguntar alguma coisa? Outro item, então, é um que, enfim, né, saiu aí alguma coisa na GT Info recentemente sobre trabalho remoto, algumas perguntas, alguns comentários, então eu resolvi falar alguma coisa aqui para vocês. Resolvi não entrar digamos assim, na discussão da GT Info, eu prefiro ou falar aqui com vocês, ou mandar algum comunicado, mas não entrar em discussão, enfim, digamos assim, bate-boca, né? Nós temos trabalhado, embora o comunicado da reitoria, né, que foi feito via alguém enviou uma pergunta para o SIC, Serviço de Informações ao Cidadão, querendo esclarecimento sobre trabalhos, né, que a universidade está fazendo, se tem algum GT, acho que a pergunta foi mais isso, né, tem algum GT criado para propor alguma modalidade de trabalho remoto? Acho que foi essa a pergunta aí. E a resposta do SIC, que foi dado pelo gabinete do reitor, pela chefe de gabinete adjunta, foi de que não há GT formado para isso. De fato, não há GT no sentido de GT formalizado pela reitoria, com, enfim, que sai via uma portaria do reitor, constituído oficialmente, etc. Isso não há. Mas eu já disse repetidas vezes aqui no CONTIC e nas reuniões de conselho consultivo que nós estamos trabalhando junto com o DGRH numa proposta, né, porque isso, inclusive, em concordância com a reitoria, né, para a área de TIC fazer uma proposta. Depois a gente pode aumentar isso, mas, enfim, vai começar, digamos assim, pela área de TIC e talvez uma outra área, a gente ainda não tem certeza, mas que estamos trabalhando nisso, temos uma minuta praticamente pronta, mas há detalhes aí, digamos, menos técnicos e mais políticos, tem a vinda do GT, tem as atividades do GT do ponto eletrônico, que de certa forma trazem alguma interação com essa questão também, e isso daí é novo, porque, enfim, é um TAC feito com o Ministério Público, então tem que sair esse ponto eletrônico, então nós estamos trabalhando na implementação disso, tem algumas pessoas aqui que estão trabalhando nisso também, e isso se mistura com a história do trabalho remoto, híbrido, etc. Ou seja, é uma questão que não é simples, é uma questão, e não é verdade que a gente não esteja trabalhando, nós estamos trabalhando nisso, talvez não concentradamente, com um GT com prazo para começar e terminar, como seria um GT típico que a reitoria normalmente forma, com prazo, que sai publicado, que você tem que cumprir aquele prazo, se não cumprir você tem que pedir adiamento, assim, essas coisas bem formais, mas nós estamos trabalhando nisso. E eu insisto aqui, que não adianta o pessoal chegar na GT Info, seja lá o que for, e falar de coisas que não são ditas quando a gente faz uma reunião a gente criou conselhos consultivos na CETIC, 3 conselhos consultivos que fazem reuniões mensais para trazer exatamente essas coisas, porque seja um fórum para que as pessoas falem e não precisem, digamos, entrar nesse tipo de comentário mais irônico, mais depreciativo, que não, no final das contas todo mundo sabe que não leva a nada, né? É melhor a gente trabalhar juntos do que ficar dando um tiro um no outro, né? Eu repito sempre, o inimigo está lá fora, né? Não está entre nós. Então, ou a gente trabalha junto ou vamos nos destruir, simplesmente. Não é verdade que a gente não está fazendo nada pela promoção das pessoas aqui. Nós estamos trabalhando em treinamento, estamos trabalhando numa governança de TIC, estamos trabalhando na opção de coisas que não são pontuais.
Eu não estou trabalhando para arrumar um aumento para a área de TIC amanhã de 50%. Não estou trabalhando uma coisa dessa, desculpe, mas isso não está na minha alçada e não estou trabalhando nisso. Isso significaria uma valorização da carreira? Bom, certamente isso seria uma valorização se fosse incorporado ao salário, simplesmente nunca vai acontecer se incorporar 50% de aumento esse mês, certo? Todo mundo sabe disso, que não vai acontecer. Mas não é só isso que a gente faz para reter as pessoas, para valorizar a carreira, etc. Você trabalha com ambiente melhor, você dá treinamento, você trabalha com tecnologias novas, aí o cara que quiser sair vai encontrar um mercado mais receptivo para... Quando eu falo de treinar gente aqui, os gestores em geral falam, ai meu Deus, se treina o pessoal vai embora. Ah, vou fazer o quê? Vou manter o pessoal atrasado, trabalhando com carreira, com tecnologia obsoleta só por conta disso? Não, nós vamos treinar as pessoas, vamos valorizar as pessoas. Então, se eu digo vamos fazer compras, vamos centralizar, ou vamos não sei o quê, foram assim, as alegações de que a gente só fala nisso, essas coisas não são para mim, essas coisas são para a comunidade, são para a Unicamp, para dar um ambiente mais moderno, não é, mais dinâmico de trabalho. Tá bom, tudo bem que não é um plano de carreira novo, isso não está na minha alçada, eu posso até propor, vou ter que convencer a Assembleia Legislativa, provavelmente, de que precisa ter uma carreira de TI na Unicamp, o que não estou, e isso daí iria me custar todos os minutos do meu dia e provavelmente não ia fazer mais nada, a gente continuar num lamaçal aqui de atraso, de obsolescência e não fazer nada, isso não depende da gente, né? Isso já foi feito, ou talvez devêssemos tentar de novo, mas não está no meu, de fato, isso não está no meu menu de coisas. Eu prefiro deixar uma TI melhor daqui 2 anos, mais organizada, mais produtiva, mais moderna, e tudo isso, obviamente que se eu puder, não é? E toda vez que eu faço uma reunião com a alta administração, eu digo, gente, ou a gente faz alguma coisa, né? A gente precisa tomar medidas para que as pessoas tenham um pouco mais de oportunidades aqui dentro e não vão buscar lá fora. A coisa do trabalho remoto é um exemplo disso. Nós estamos trabalhando para tentar colocar essa janela aí aberta. Agora, também é verdade que trabalho remoto não é a mesma coisa que era na pandemia, nem todo mundo está achando lindo, maravilhoso, um monte de companhias estão trazendo as pessoas de volta, porque de fato elas trabalham melhor em equipe, enfim, e os resultados parecem ser melhores. Então, vamos usar os canais aí que estão abertos. Eu tenho conversado com várias pessoas, tem gente que vem individualmente, fala, oh, professor, eu preciso conversar aqui, vem aqui, chora as pitangas, 1, 2 horas, não tem problema, eu arrumo um horáriozinho para fazer isso, mas não vamos fazer isso em tiroteio público, tá? Esse é um apelo que eu deixo. Valcir, é sobre isso? É sim, professor. Tá legal, então vamos lá. Boa tarde. Eu Boa também tarde. participo como membro da GT Info, recebo ali os e-mails. E eu não senti que o pessoal está com intenção de briga, tá, professor? O que eu senti é que parece que falta um pouco de transparência nessa questão, né? Sempre é dito, estão discutindo, mas as pessoas não sabem nem os membros desse grupo que está discutindo. Então, eu acho que o que está faltando é essa parte de transparência, não é que ninguém quer brigar, quer criar o caos, não. Essa foi a minha visão, tá? Tá, eu concordo com você que falta um pouco mais de informações. Se eu for dar informações, eu vou dar informações. Eu já pedi até para o pessoal que está trabalhando nisso, para a gente fazer um fecho disso, para não continuar dizendo, para não ficar em silêncio, em primeiro lugar, né? A gente não tem falado, talvez, tanto quanto deveria, mas também precisa andar um pouco mais. A gente está aí com uma certa abertura para isso, então vamos usar a abertura, vamos usar o momento para fazer isso. Eu já pedi. Agora, desculpe, Valcir, não foram mensagens tão amistosas assim. Quer dizer, tem jeito de falar as coisas e tem jeito de falar as coisas. Como dizia o velho ditado, uma palavra vale 1000 espadas, e um tom vale 1000 palavras. Então, eu achei o tom longe de ser amistoso. Mas eu concordo com você que falta um pouco de transparência.
E tô dizendo, olha, não é que tudo bem, o tom é amistoso, vai ter, eu não estou fugindo de briga, só não estou querendo que haja briga, né? Vitor. Bom, boa tarde a todos. Eu vou concordar com o Valcir, professor da Rabi, no sentido de que precisa ter essa transparência, mais comunicação, até mesmo através dos comitês consultivos que foram formados para isso, né? Eles podem atuar divulgando as atividades que a CITIC, a reitoria, enfim, estão elaborando para a carreira de TI. E vou reforçar também essa questão de que, especialmente as atividades relacionadas à valorização dos profissionais têm que ser, de fato, divulgadas, porque o mercado está aí, ele está cada dia mais levando o pessoal daqui. E também acho que não houve ali não foi um tom não amistoso, pode ter sido, assim, um momento de fúria, vamos dizer assim, de desconforto da pessoa, ela acabou falando ali daquela forma, mas a GTINF é um canal, inclusive, que pode ser utilizado pela própria CITIC para divulgar o que está sendo feito. Então, também essas questões de centralização, esses movimentos que a CITIC está fazendo, também poderiam ser divulgados ali, enfim, nos diversos canais que foram montados, o pessoal fica mais atento do que está acontecendo e ter noção das coisas, né, que a reitoria está tocando. Ainda bem que você falou disso, Vitor, das coisas da centralização, né? Não é que a gente não está falando, é que não tem nada. Assim, a gente está conversando muito, porque é um assunto muito delicado e pisa no calo das pessoas, tem mudança, tem isso, tem aquilo. Mas eu acho que você tem razão no sentido de que eu devia falar um pouco mais, e a gente devia falar um pouquinho mais, e colocar os fatos um pouquinho de forma mais ajustada, de forma mais precisa, inclusive para evitar disque-disque, né? Por exemplo, eu vou te falar um disque-disque que está por aí, que eu quero corrigir já, né? O disque-disque que está indo por aí é que a Lina, da DGA, desistiu da TI dela e está jogando a toalha e está entregando tudo para a CITIC. Não é verdade que ela está jogando a toalha, não é verdade que ela desistiu da TI, da DGA, não é nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Nós estamos conversando intensivamente com a DGA, né, para experimentar uma gestão compartilhada da TI e da DGA junto com a CITIC, para caminhar para um modelo em que a gente aproxime a CITIC da gestão real da TI das grandes áreas, né, dos grandes negócios, e estender isso, na verdade, para toda a TI da universidade no momento. Mas a gente começa pequeno, com um órgão, né, que se mostrou receptivo a isso, inclusive, né, e que tem que tem das 3 grandes TIs da universidade, se você tirar a área assistencial, que a gente também está cuidando lá na área hospitalar, que a gente está implementando a GHUSE, que a gente colocou gente da CITIC lá no HC para tocar o projeto, para implantar o projeto, tudo isso a gente tem feito. A gente está fazendo uma aproximação também mais forte com a DGA de gestão compartilhada, e se em algum momento a gente sentir que está indo tudo super bem e que é possível a gente virar uma espécie de prestador de serviço de TI para a DGA inicialmente, mas depois para a DAC, depois para a DGRH, depois para os outros órgãos, e isso for possível, isso é bom para os órgãos, porque eles vão poder se dedicar, eles vão poder abandonar o abacaxi de ter que ficar fazendo gestão de TI, quando o negócio deles é fazer gestão de recursos humanos, gestão da diretoria acadêmica, gestão da área de contratos e convênios, etc. Isso todo mundo sabe que é muito bom você ter a TIC do seu lado, no sentido de que você tem controle disso, você tem, enfim, mas, por outro lado, é um esforço razoável ter que ficar se preocupando com os problemas que aparecem. É uma área que está sob pressão o tempo todo, está sob pressão do mercado, falta pessoas, né? Seria muito melhor se o Everaldo, que está aqui, pudesse dizer, olha, professor, vamos fazer uma reunião semanal, né, com a CITIC sobre os serviços que a gente compra, entre aspas, compra da CITIC, né,
CCUEC/CITIC, para fazer a DGRH funcionar. Tem isso, tem esses sistemas, está tudo na nuvem, lindo, maravilhoso, ninguém precisa ficar preocupando com isso, e o Everaldo, no fim da reunião, vai lá cuidar do DGRH, que é o negócio dele. Seria muito melhor se a gente tivesse um negócio desse e pudesse implantar uma coisa assim, para acabar com esse negócio que eu já falei, que a gente tem que ficar, no final das contas, cai no colo da CITIC e tem que ficar resolvendo o mesmo problema em vários órgãos. Todo mundo, né, com um pedaço de equipe aqui, um pedaço de equipe ali, um pedaço de equipe acolá. Né? Então eu queria usar mesmo essa oportunidade para desfazer essa impressão de que ficou, e eu me penitencio aqui de não ter feito um pronunciamento mais formal sobre o que está acontecendo com a DGA. Nós estamos fazendo nós vamos fazer uma tentativa, um experimento de gestão compartilhada da área de TI da DGA para ver se isso daí satisfaz os dois lados, satisfaz a DGA, que pode, né, tirar da cabeça dela que ela tem que ficar se preocupando lá com a TI dela, e do outro lado, a CITIC, né, representando a CITIC, posso dispor, não é, um pouco mais da liberdade de integrar, trazer gente, tirar gente da DGA, da TIC e da DGA, para fazer aquele serviço funcionar melhor, com um pouco mais de liberdade. Então é isso. Enfim, mas eu concordo com vocês que a gente precisa de, talvez eu esperava que os comitês, olha, desculpe, os comitês consultivos são extremamente calados. Todo mundo entra mudo, sai calado. Eu peço colaboração de uma coisa, não rola. Quando vem o Valcir, tem 2 ou 3 cristos que topam, assim, carregar um pouco das pedras, mas a gente vai ter que dinamizar isso, e eu estou pensando em alguma forma de dinamizar isso, mas, enfim, ainda não decolou isso. Mais questões sobre isso, por favor? Estou esquentando aqui, ainda só estou esquentando, vamos lá. Silêncio, por favor. Ok, vamos lá. Próximo informe. Gente, eu não mordo, juro por Deus. Eu estou aqui para ouvir, realmente, ouvir trabalhar pela TIC da Unicamp. Invasão do site do IC por ocasião da feira das universidades israelenses. Como todo mundo já sabe, isso também foi outro assunto que alguém postou aí nas redes, a maioria deve saber que, por ocasião da feira de universidades israelenses, que estava prevista para acontecer dia 3 de abril, lá nas dependências da Conveste, um pouco antes, né, na semana anterior, já havia algumas manifestações da Federação Palestina do Brasil, e no final das contas, na sexta-feira, o reitor recebeu, né, uma notícia de que tinham feito uma adulteração, defacing, de um site da Unicamp. Na verdade, ele recebeu a informação como dizendo que tinham invadido sistemas da Unicamp e estavam revelando dados pessoais dele, tudo isso porque essa organização chamada EtherSec, que é uma espécie de filial da Anonymous, era contra a realização dessa feira por questões ideológicas, políticas. E, bom, aí nós nos mobilizamos para saber o que tinha acontecido. Na mensagem que o reitor recebeu, que nada mais era do que aquilo que foi colocado no site da EtherSec, que hoje você pode encontrar lá no archive da EtherSec, era o que eles tinham depositado lá no servidor web do IC, que estava, não do IC, desculpe, mas do ambiente de testes lá de um dos laboratórios, né, dentro de um ambiente que é provido pelo IC para os laboratórios de pesquisa. E daí
Bom, daí eu falei com o William, né, já sabia da questão, tinha derrubado o site, ele pode contar para vocês um pouco mais o que aconteceu. Mas, só para eu terminar, antes dele explicar tecnicamente aí para vocês o que aconteceu, foi que esse comunicado, esse defacing, chamava para uma manifestação que foi feita na segunda-feira, que era o dia previsto para a feira, foi feita uma manifestação, uma concentração às 10 e pouco da manhã, que depois se encaminhou para a região do prédio da Convest e impediu a realização da feira, que criou uma situação bastante complicada, eu diria que até meio que, enfim, que pode ter desdobramentos aí maiores, porque, enfim, pode ser até um desdobramento, um incidente que a gente poderia chamar de diplomático, né, mas eu não tenho evidência nenhuma disso. Estou dizendo só que é uma coisa bastante, tem uma conotação, carrega uma certa, carrega nas cores, é um incidente, certamente um incidente político, que enfim, a universidade teve que lidar com isso. Houve um pronunciamento do reitor, houve uma nota muito breve, factual, no dia da feira que não se realizou, e no dia seguinte, nas reuniões da CAD, na CEP, principalmente na CEP, o reitor se pronunciou de forma mais contundente. Vocês conseguem achar isso no jornal, no portal da Unicamp, com detalhes, tá? O William eu pedi para ele vir para ele dizer para vocês um pouquinho o que aconteceu do ponto de vista técnico, como que se deu essa invasão lá, e só para completar, desculpe, William, o que eles disseram ser dados pessoais, eu estou preparando um comunicado, vou mandar hoje, esclarecendo esse fato para toda a comunidade, vai sair um comunicado aí, a gente só está retocando coisinhas aqui e ali, para não sair coisa mal feita. No final, tais dados pessoais que dava a impressão de que eram dados que tinham sido colhidos em razão da invasão, não existe nenhuma evidência de que isso aconteceu, né, nos sistemas nossos, e, além do mais, são dados, vários deles errados, né, sai o nome do reitor direitinho, a data de nascimento, aí sai a profissão dele. Aí eu fiquei rindo, né? Porque a profissão dele é diretor de tecnologia da informação. Vejam só, essa é a profissão do reitor. Ele é engenheiro de alimentos e doutor em economia também, né? Não tem nada a ver com diretor de... Enfim, isso aí deve ter sido pego catado pela internet. Tem vários telefones que não tem nada a ver, tem e-mails de pessoas que eram auxiliares de laboratório na Faculdade de Engenharia de Alimentos, tem todo tipo de maluquice lá, mas dá a impressão de que aquilo foi resultado da invasão, que não existe nenhuma evidência disso. Deixa só, antes do William falar, Fabiana, tem alguém do CICIRT aqui? Tem sim, o Adilson, O Adilson, Pretel, né? tá. O Pretel também, que é o responsável lá. Tá. Eu queria que depois do relato do William, vocês só fizessem um relato sobre os sistemas da Unicamp, se houve algum sinal de algum tipo de invasão, tá? Obrigado. William. Boa tarde, pessoal. Então, só para entender um pouquinho, o IC tem um sistema aqui dentro interno, que é um sistema para hospedagens de sites e gerenciamento de domínios de laboratórios de pesquisa, né? Então, a gente criou esse ambiente para hospedar tanto páginas web, banco de dados, gerenciamento de sistemas de domínios para subdomínios de laboratórios e outras coisas mais aí que são relacionadas aos domínios de laboratórios. A gente foi informado aqui por um colega dentro da universidade, na sexta-feira, dia 31, era próximo das 10h30, que tinha uma página suspeita num subdomínio de um dos laboratórios de pesquisa aqui dentro, que tinha o nome teste.subdomínio do laboratório de pesquisa ali dentro, né? Então a gente verificou, desligamos o Apache daquele serviço e tiramos do ar
naquele exato momento que a gente identificou o problema, no dia 31, às 10h30 da manhã, mais ou menos, tá? A gente deu uma olhada nos logs do serviço web e olhamos totalmente o servidor para ver se tinha algum comprometimento, apesar que a gente não identificou nada de comprometimento com o servidor. Foi uma invasão meio que aconteceu aparentemente pelo WordPress. Então a gente pega logs do WordPress do dia anterior, na madrugada do dia anterior, diversos tipos de tentativas de acesso a plugins, então scan sendo realizado em URLs, para identificar se tinha modelos e plugins específicos, que são plugins conhecidos com vulnerabilidades conhecidas, e aí tinha dos mecanismos do WordPress que era vulnerável, né, porque como era um ambiente de teste desse laboratório de pesquisa, tinha um WordPress que eles estavam testando lá com plugins que eram vulneráveis ali nesse WordPress. E aí o que aconteceu? O nosso ambiente, a gente tem alguns controles de segurança que a gente não permite que execuções de PHP façam execuções de chamadas de sistema para poder fazer execuções na máquina. Então a gente tem uma série de controles que a gente faz que são globais para aquele servidor. Porém, a gente permite que cada usuário coloque um php.ini ali dentro e customize o seu PHP que funciona isoladamente com a conta do usuário que vai rodar aquele serviço web, né? Então, um dos ataques principais que começou na madrugada do dia anterior, eles colocaram um php.ini lá que definia as configurações de como que o serviço PHP ia rodar. E uma delas, ele voltava a habilitar o serviço de executar no sistema qualquer tipo de comando no sistema com o usuário que estava rodando o serviço web, que é geralmente confinado para aquela página específica. Então, isso aconteceu no dia 30, na madrugada do dia 30, e aí às 10, deixa eu ver aqui o horário aqui, isso, às 8h30 da manhã do dia 30, eles mudaram o index.php daquela página principal, tá? E aí, muitas máquinas de vários acessos do mundo começaram a usar uma API via web para poder rodar comandos a partir daquela máquina, só que estava bem confinado naquele usuário, porque todos os usuários são confinados ali dentro. Então a gente tem todas as execuções que foram executadas com usuários lá dentro, né? E vimos que só foi isso, foi alterado o index.php da máquina, né? E foram executados comandos a partir dali num ambiente confinado do que poderia fazer, tá? O ataque principal da mudança, a gente viu que parece que veio da Polônia, né? Então provavelmente estava usando algum proxy aí em algum lugar, né? Então foi feito a partir de um proxy. Então a gente tem todos os endereçamentos IPs que a gente viu de pessoas que tentaram usar essa vulnerabilidade, provavelmente ficou conhecida, acho que no meio aí eles tentaram ficar aproveitando disso. Mas assim que a gente tirou do ar, parou tudo, a gente não viu, observou mais nada dentro do ambiente, tá? Ok. Obrigado, William. Alguma pergunta sobre esse relato em particular? Ok. Pessoal do CCIRT, quem gostaria de falar? O Tretel, o Adilson? Boa tarde. Me ouvem? Sim. Sim. Na verdade, o CCIRT não recebeu formalmente os dados, né, dessa invasão, né? Isso ficou aí com o William, né? Isso. Mas o que a gente pôde perceber na conversa naquele domingo, né, onde foi descoberto o problema, né, é que aparentemente se restringiu realmente ao site do LSC. Nós não recebemos notificação de outros sites sendo feito defacement, não foram abertos incidentes nem por varredura nossa, nem por comunicado de terceiros. E eu acho que o elemento que mais pesa num contexto desse é a própria ausência de maior informação, maior divulgação por parte da própria Intersec. Porque quando acontece um incidente desse, que é de motivação ideológica, né, normalmente o atacante quer demonstrar a sua capacidade de ataque, que é se vangloriar disso, digamos, né? E diz, invadimos esses sistemas, né?
e eles só conseguiram postar um link desse site, que efetivamente foi confirmado sendo invadido, que é o do LSC. Então, acho que a maior evidência da não abrangência do problema está nisso, que junta com isso que o professor Darrabi comentou, que os dados ali são inconsistentes, não são realmente fruto de uma invasão, não são, às vezes, nem relacionados diretamente ao professor Tom Zé. Então, acho que esse conjunto, né, de como a coisa foi apresentada, mostra um cenário em que eles conseguiram acesso a um ambiente vulnerável, nem vulnerável, diria, um ambiente com senha fraca, né, William? Talvez, não uma vulnerabilidade de segurança, né? Ele logou efetivamente como usuário válido, correto? Eu preciso confirmar, mas teve um upload, eu não, preciso ver como que ficou isso daqui, né? Eu até peço desculpa não ter mandado todos os dados ainda, eu tenho compilado e guardado todos os dados na íntegra ali dentro, eu preciso depois enviar melhor, eu só não consegui filtrar ainda por causa que estou sem tempo mesmo, estou bem corrido aqui. Não, Mas a análise que a gente faria, como vocês disseram, foi eles chegaram num alvo vulnerável mais fácil. Exploraram ali, não havendo uma superfície de ataque maior disponível, porque, obviamente, se fosse possível fazer um defense no site da Unicamp, portal da Unicamp, no portal do GR, isso com certeza teria sido feito, porque atraía muito mais visibilidade para o movimento. E é o que se deseja, né? O que o atacante num cenário desse deseja. E ele não tendo conseguido fazer isso, não quer dizer que o ambiente seja totalmente seguro, mas não foi viável naquele momento foi explorar outros ambientes. É isso. Obrigado, Tretel. Alguém mais gostaria de ou perguntar ou acrescentar alguma coisa? Bom, foi registrada uma ocorrência pela Procuradoria-Geral. Até agora saiu, acho que no G1, né, no portal G1, e no portal da Unicamp, saiu bem antes, mas agora saiu no portal G1, como o pessoal publicou aí. E me ligaram, enfim, entraram em contato aí, pessoal que está investigando e não tinham só queriam saber se a gente precisava de ajuda, basicamente. Aí eu descrevi mais ou menos o que faz o CICERT, o que lá no IC em particular existe de salvaguardas, e eles, enfim, ficaram satisfeitos em saber o que a gente tinha, que tinha o CICERT, etc., mas se ofereceram para ajudar caso precise, que é o pessoal que lida com esse tipo de... Assim, o que eles mais temiam, na verdade, é que o que parece que acontece muito é o pessoal fazer um ataque bem inofensivo num canto da universidade para criar alguma distração e depois fazem um ataque pesado num outro lugar. Enfim, parece que é esse o padrão, mas eu disse, olha, até agora que a gente saiba, mas vou passar para frente aí a preocupação. Muito obrigado, e ficou por isso mesmo. Então é isso. Alguém gostaria de contribuir alguma coisa com isso? O que me trouxe, na verdade, né, a lembrança de que a gente precisa realmente reativar o nosso Comitê de Segurança da Informação, que está desativado por minha responsabilidade, minha conta. Ainda bem que eu sou da área de segurança, né? Adilson. Boa tarde, me escutam? Sim. Só vou complementar a fala do Tretel e pedir que, quando houver esse incidente, que a gente possa ser notificado, porque essas informações, elas contribuem para a segurança num geral. A gente pode fazer uma correlação de logs e de IPs para tentar identificar se outro canto ou outra unidade na universidade está sendo atacada. Isso é legal. Geralmente, um ataque não acontece só numa unidade, ele acontece no range da universidade inteira, no range de IP. Então, essa colaboração a gente já tem com o IC, então outras unidades também, a gente trabalha isso, a gente tem
vamos dizer assim, um histórico bem unidos, só que, assim, nesses incidentes, que causam mais impacto fora, a gente gostaria também de estar participando e contribuindo, tá? Somente. Certamente, Adilson, não é nosso, não é outro nosso desejo, mas, enfim, às vezes as coisas não fluem com a presteza que deveriam, mas vamos fazer melhor, tentar fazer melhor na próxima vez. Mais alguma contribuição? Mais alguma... pessoal que está aqui da CETIC ou do CCUEC, enfim, tem alguma coisa que eu esteja esquecendo que a gente tinha dito que gostaria de informar a comunidade? Poderia... William e o João Renato. Diga, William. Tá, o meu é só para... É uma comunicação rápida só, para avisar que teremos no dia 6 e 8 de novembro, provavelmente, o Sinfotec, né? Isso. No dia 6 e 8, né? Então a gente vai talvez correr um formulário aí com toda a comunidade de TI, para ver possíveis palestras que as pessoas acham interessante. Tem algumas em mente, mas a gente quer também saber da comunidade o que é interessante aí, para rodar no Sinfotec 2023, que vai ser a nossa 9ª edição, né, que não teve a 9ª edição, foi cancelada por causa da pandemia, e a gente teria a 9ª edição agora. Tá? Legal. Obrigado, William. Doutor João Renato Benini. Boa tarde. Eu estou me acostumando com as dinâmicas da reunião, então nessa parte dos informes, cada representante da sua área é o momento de falar alguma coisa relacionada à sua área de atuação, é isso, né? Só para não... Isso, por favor. Tá, então boa tarde. Só uma atualização, né? Só reforçar que na parte da área da saúde, nós temos um grande projeto em andamento, né? Que é a questão da implantação do sistema de gestão aí, que é o HUSE, né? E que o que tem de novidade nesses últimos meses é a questão da chegada da empresa, né, Sonda, que está dando uma assessoria aí para essa questão da implantação do sistema, porque é um projeto bem grande, porque envolve unidades grandes, né, como o próprio HC, o Hospital de Clínicas, o CAISB, né? Mas a boa notícia é que, assim, está caminhando. Obviamente, a gente esperava uma celeridade maior em relação a isso, mas, por exemplo, na última reunião que houve aí do HUSE, para quem não conhece, né, para mim isso não é tão óbvio, talvez para vocês seja, mas o HUSE é um sistema de gestão hospitalar, que ele foi desenvolvido lá em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, uma parceria federal aí, né, com o Hospital de Clínicas lá, e ele é um sistema que ele é aberto, né, mas ele tem uma comunidade que faz a gestão aí desse sistema, né, e essa comunidade é composta por alguns hospitais, né, então são os hospitais da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, o governo do estado da Bahia participa disso também, e nós da Unicamp, né, além do próprio Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E essa reunião tem um comitê estratégico e tem um comitê técnico, né? Então, o comitê estratégico ele se reúne periodicamente para avaliar aí a questão de como é que está o sistema, né, nesses outros locais, né, modificações, porque tudo que você propõe de modificação na HUSE, ele teoricamente passa por uma avaliação desse comitê central para que não haja uma descaracterização no sistema. Então, a boa notícia é que a Unicamp está começando a se inserir mais nisso agora, na questão do desenvolvimento, né? Porque o sistema ele é aberto, mas a contrapartida de cada hospital é ajudar, né, contribuir com um macro ponto de desenvolvimento do sistema. Então, nossa contribuição era mais tímida no início e está progressivamente aumentando, né? Então, isso eu acho que é interessante, é um projeto bem grande, acho que a gente está participando aí, né, professor Ricardo? E eu acho que é interessante a comunidade aqui, né, nós aqui da comissão, né, que acompanha toda essa questão de TI da universidade, esteja a par disso, porque isso é um ponto de destaque, acho, da universidade aí no cenário até nacional, né, nesse sentido. Então, só para passar essa atualização, que a gente está conseguindo se inserir cada vez mais nesse projeto, espero que em breve a gente consiga estar com o sistema implantado de maneira full na área da saúde, vai trazer muito benefício para a questão de gestão hospitalar mesmo, né. Então, só passar esse informe aí. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, viu? Por falar em LGPD, por falar em
em AGHUs, e isso me vem sempre à cabeça junto com LGPD e coisas assim, porque, enfim, é um lugar de aquisição de informações pessoais muito intensa, né? Mas deixa eu dar alguns informes agora com o meu chapéu de encarregado de proteção de dados da universidade, que, se o bom Deus quiser, vou deixar de ser logo, porque é um conflito de interesses, nos foi informado, inclusive, né, você ter a pessoa que é o controlador de dados da universidade, me ser também o fiscalizador de como esses dados são usados, etc. Então, a gente vai fazer essa separação, alguém vai se tornar o encarregado de proteção de dados em pouco tempo, e vou deixar de ser. Mas enquanto isso não acontece, eu queria só informar que nós tivemos um desses fóruns permanentes da universidade aprovados, né, para o dia 9 de agosto, fórum sobre a LGPD. E o tema é LGPD e as universidades paulistas, as 3 universidades paulistas, né, a USP, Unesp e Unicamp, que vão trocar experiências, que vão ouvir palestras de especialistas durante o dia 9 de agosto, o dia todo, e no dia seguinte, que já não é mais o fórum, nós queríamos só aproveitar o embalo para fazer um dia de troca de experiências entre os vários órgãos da universidade, né, para o pessoal entender onde é que estamos. Ao mesmo tempo, estamos elaborando um guia LGPD para a comunidade, um videozinho, então a gente pretende uma ofensiva aí para trazer, acima de tudo, um pouco mais de segurança, né? As pessoas, eu tenho falado com algumas pessoas na universidade, e o que eu noto muito é que as pessoas estão inseguras, né? O que exatamente eu posso fazer? Tem professor, por exemplo, que diz que não clica mais em sistema nenhum da universidade, porque pode ser que ele faça acesso a alguma informação que seja, ou por meio daquela atividade, ele vaze sem querer algum dado pessoal, e aí ele vai ser penalizado, e não sei o quê. Então, tem todo tipo de coisa. Tem gente que está se lixando para a LGPD, e tem gente que está muito preocupada com a LGPD, especialmente se é um servidor não docente que lida com isso diariamente, né? Então, essa é outra atividade. Outra atividade que eu posso comunicar para vocês é que nós estamos elaborando, juntamente com um consórcio de universidades paulistas, elaborando uma proposta para um edital da FAPESP de supercomputação, né? A ideia é comprar uma máquina de 50 milhões de reais, um supercomputador, que hoje nos colocaria essa máquina entre as primeiras 500 do mundo. Provavelmente, enquanto eu termino até o final dessa reunião do CONTIC, ela vai cair um pouquinho mais, porque esse negócio não para, né, absolutamente não para, todo dia tem uma máquina nova, mais potente do que, enfim, subir um pouquinho na escala aí. Nós estamos fazendo, então, essa proposta para o edital da FAPESP para adquirir essa máquina e oferecer via o Backbone São Paulo, que é esse Backbone que está sendo inaugurado. Vocês receberam uma circular do CCUEC falando da ativação do link da Algar, que vai prover esse link de 100 gigabits, ou seja, tendo um link de 100 gigabits, a gente vai poder disponibilizar outros equipamentos multiusuário, além desse supercomputador que vai ser adquirido, e para isso nós tem várias pessoas aqui, o professor Paulo José da Silva, que é o coordenador do Senapad, está envolvido nessa proposta também, e, enfim, é uma coisa que vai trazer mais capacidade de supercomputação para as universidades paulistas. Por isso mesmo, vocês devem ter visto, talvez aqui uma outra pessoa tenha sabido que nós enviamos uma solicitação para todas as unidades de ensino e pesquisa para que nos enviem as suas demandas de HPC, para que a gente possa colocar nessa proposta, né, de qual é a demanda real e coisas assim.
Tá bom, então é isso do meu lado. Tem aí todo mundo mais aí, a Fabiana vai fazer a chamada aí, Fabiana, que pode talvez fazer informes, além da área da saúde que o Dr. João Renato já fez. Alguém, posso fazer a chamada aqui? Oi. A professora Islene costuma conduzir essa parte, mas se precisar eu... Ah, sim, desculpe, para variar, eu atropelando aqui. Não, obrigada, mas normalmente é bem informal esse daí, eu só pergunto se tem algum órgão administrativo que queira falar alguma coisa, né, ou da DGA. Não, professora. Não, DGRH? Também não, professora. Obrigada, da DAC? Também não, professora. SPU? Também não, professora. CIARC? Não, professora. E o CCUEC, não sei se tem algum informe adicional, que eu tinha pensado em alguma coisa. O Luiz vai passar para a gente. Ótimo. Sim, boa tarde. Tem dois informes aqui, um comentando sobre o link de 100 GB da RedeNesp. A instalação foi concluída, né, como o professor Darrabi já falou, pela empresa Algar. Na semana passada foram realizados testes e constatados alguns problemas de roteamento que estão sendo tratados em conjunto pela equipe do CCUEC e da RedeNesp. E foi agendado novos testes para amanhã, quinta-feira, na parte da tarde, para verificar se já está tudo redondo ou se ainda tem que fazer mais algum ajuste. Não sei se o Tretel tem alguma informação a mais, Tretel, sobre esse teste de amanhã. Boa tarde, sim. Só esclarecendo, a gente fez testes, o link está estabelecido, né? Nós temos comunicação entre a Unirede do Unicamp e a RedeNesp. Falta agora a fazer o aprendizado das rotas, né, dos caminhos para saída para a internet por esse link e fazer engenharia de tráfego para a gente decidir. Nós vamos sair o tráfego do Unicamp por esse caminho, né, prioritariamente, que é o caminho mais rápido, ou nós vamos balancear isso com a RNP, fazer o que com backup de quem, e nós estamos trabalhando nessa engenharia de tráfego. Nesse processo, nós identificamos que a gente não aprendia as rotas da RedeNesp com a prioridade que seria desejada, por uma questão técnica menor aí, né? E forma como foi feita o setup lá pelo Bruno. Aí a gente conversou com o Bruno Baldini, né, que é o técnico da RedeNesp, corrigiu isso na segunda, nós já validamos, e amanhã nós vamos fazer esse teste para ver se está tudo ok, e aí é o momento que realmente começa o aprendizado de rota e a gente faz essa engenharia de tráfego, para ver por onde que sai, e aí realmente é o momento que se coloca em produção esse enlace. Né? Aí, talvez aí para só aproveitar o ensejo, destacar que assim, o uso efetivo desse enlace, né, na sua capacidade maior, só vai ser possível no momento que a gente concluir investimento nos equipamentos para backbone e puder ter interfaces de mais velocidade que 10 GB, que é o que a gente tem hoje. Hoje nós vamos estar usando esse enlace de 100 GB, mas limitados do nosso lado Unicamp a 10. Uma velocidade que a gente já está próximo no nosso enlace de RNP, nós estamos começando a bater 7 GB diário. Então, nós estamos num limiar aí de realmente precisar levar esses enlaces internos para mais que os 10 GB, mas aí, de novo, né, isso depende do investimento que a gente está tentando fazer no backbone, que está indo toda essa discussão que o professor Darrabi já fez. É basicamente isso que eu queria complementar. Obrigado. Obrigado. Então, sim, desculpe, você ia dar duas notícias. Bom, sobre esse daí, o link da RNP, também em breve nós vamos ter notícias aí do 100 GB da RNP, mas o da RedeNesp está saindo antes, né? E como o Tretel comentou, é importante, tendo esse link operacional, né, disponibilizado aí para uso comercial, a gente tem que fazer as configurações aí para evitar aquele problema que a gente tem sempre, né? Quando cai o link da BR Digital, o Unicamp fica incomunicável, né? A gente fazer uma configuração que a gente consiga ter as duas opções de saída aí já
mesmo que sendo a 10 GB, a gente tendo uma redundância aí, né? Mas aí é uma configuração que a gente vai fazer mais para frente. O segundo assunto é sobre o registro de preços de aparelhos VoIP. O pregão eletrônico dos aparelhos foi agendado para 15 de maio, com a entrega das propostas até o dia 11. E vamos torcer para dar certo, que a gente já consegue disparar aí, em breve, o processo de substituir os aparelhos analógicos que a gente tem. O pregão, registro de preço, aliás, né, é para compra de até 8.000 aparelhos, que seria toda a planta da Unicamp. Ótimo, obrigado, Luiz. Mais alguma coisa? A gente falou várias coisas esse mês aí, mas... Tá bom. Mais alguém? Professor Islene, desculpa, para variar, estava aqui. Mas essa parte de informes é assim mesmo, colaborativa. Acho que podemos encerrar hoje, né? Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado, pessoal. Até bom mês para vocês. Esperem notícias nossas mais frequentes. Tchau. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.